A graça e a paz, meus amados. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome santo do Senhor Jesus. Caso você não me conheça, eu sou o pastor Adriano Nascimento, pastor da igreja. Você é o melhor de Deus. Seja muito bem-vindo à live dos Instantes com Deus no seu lar, que vai ao ar toda quarta e toda sexta-feira, a partir das 21 horas, aqui no canal Projeto Discípulos do ID. Quero desejar aí a graça e a paz também aos nossos irmãos da igreja. Você é o melhor de Deus. Que Deus cubra a sua vida com toda sorte de bênção. Aos irmãos que estão nos acompanhando agora ao vivo pelo chat, que o Senhor Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Antes de nós iniciarmos os Instantes com Deus no seu lar de hoje, eu quero pedir a sua ajuda. Caso você não seja inscrito no canal, então se inscreva no botãozinho vermelho que fica logo abaixo do vídeo. Deixe o seu joinha, compartilhe, comente, isso é importante, porque você fazendo isso, o YouTube entende que o conteúdo que você está assistindo é relevante, ele acaba também sugerindo os nossos vídeos para outras pessoas. E sendo assim, você vai estar nos ajudando a alcançar o maior número de pessoas possíveis através das ministrações que toda semana publicamos aqui no canal. Tá bom? Eu quero também pedir a você, no finalzinho dos Instantes com Deus no seu lar, após a ministração da palavra, eu realizo uma oração em favor de todos aqueles que estão nos acompanhando. Então, eu também peço para as pessoas prepararem um copo com água e deixar do lado de onde ela está nos assistindo. Porque em um dado momento vamos apresentar esse copo com água pedindo para que o Senhor Deus possa abençoar e consagrar esta água. Tá certo? O meu já está aqui do meu lado e daqui a pouquinho, juntos, estaremos aí bebendo esta água consagrada. Pois bem, vamos orar e dar início a mais um Instantes com Deus no seu lar. Prepare o seu coração, porque Deus irá falar com você. Não o que você quer ouvir, mas exatamente aquilo que você precisa ouvir dele neste dia. Vamos orar? Pai, em o nome do Senhor Jesus eu entro diante da tua presença em oração e eu sei que o Senhor me ouve. Não por méritos meus, meu Senhor, mas por causa desse que está sentado à tua destra. E eu quero te apresentar mais um Instantes com Deus no seu lar de hoje e te pedir que o Senhor possa falar ao coração dessas pessoas. Pai Santo, abre o seu entendimento para que eles entendam a tua palavra e concede ao teu servo nesta hora toda ousadia e intrepidez para pregá-la, enquanto o Senhor estende as tuas mãos e faz sinais, maravilhas e prodígios por intermédio do nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai, porque eu creio que o Senhor me ouviu. E você que crê, diga assim seja na minha vida. Amém? Glória a Deus. Por favor, pegue aí a sua Bíblia e abra no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Hebreus fica aí no Novo Testamento, tá? Você pode aí achar Hebreus indo lá para o finalzinho da Bíblia, o livro de Apocalipse. Você voltando umas páginas aí, rapidinho você encontra o livro de Hebreus, que fica bem aí depois da epístola de Paulo ao nosso irmão Tito. Aliás, Filemon, perdão. Vem Tito e na sequência Filemon. Hebreus capítulo 3. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão e minha irmã, e pedir por favor que você volte a sua atenção nesse momento para o que eu vou dizer a você. Não leia nada agora. Se você já achou Hebreus capítulo 3, nós iremos ler a partir do versículo 12. Mas antes, me dê aqui um pouco da sua atenção, por favor. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão cada vez mais se tornando incrédulas, se tornando céticas diante da sua vida, diante de como a humanidade, de como as coisas estão acontecendo no mundo. E isso que está acontecendo não é de se admirar, até porque isso foi profetizado.
O Senhor, nosso amigo Espírito Santo, usou o nosso irmão apóstolo Paulo em uma das suas epístolas que falou sobre isso. O próprio Senhor Jesus, quando passou nesta terra, ele também profetizou sobre isso. E hoje nós vemos essas promessas se cumprirem na vida de muitas pessoas. Existem promessas, aliás, profecias, que vão se cumprir ainda. E outras que estão se cumprindo na nossa frente de uma forma descancarada. E ainda há aquelas pessoas que não estão tendo a devida preocupação de mudar as suas atitudes, de realmente procurar ver o que ela quer na presença de Deus e com Deus. Eu nunca vi um tempo, e olhe que eu já vi muitas coisas nesse meio cristão, já vi muitas coisas que eu achava que não iria ver nada mais horrendo ou pior. E cada vez mais a gente se surpreende com a conduta que muitas pessoas estão tendo no que se diz respeito à sua fé em Deus. Pessoas que estão sendo capazes de negociar o seu chamado, de negociar a sua fé, de trocar sua comunhão com Deus por algo tão fútil, tão passageiro, de uma forma tão rápida. Hoje, o covarde do diabo, ele não precisa intensificar seus esforços, ele não precisa forçar muito a barra, tentar muito as pessoas, para que elas caiam em tentação. Infelizmente, hoje, com muita facilidade, as pessoas estão se deixando ser influenciadas por aquilo que ela está vendo, ouvindo e sentindo. E isso eu tenho sempre batido nessa tecla. O que nos faz ficar em desvantagens com relação à ação do diabo no mundo espiritual e na nossa vida é porque nós, seres humanos, somos, na grande maioria das vezes, guiados pelo que estamos vendo, ouvindo e sentindo. E quando nós deixamos sermos guiados por isso, corremos o risco, na grande maioria das vezes, de termos atitudes que Deus desaprova, de fazermos escolhas que não é a escolha correta, de aceitar certas coisas que Deus não quer que a gente aceite, de acreditar em outras que nunca esteve no coração de Deus para que a gente acreditasse. E eu sempre falo isso. O que tem feito muitas pessoas serem enganadas por esse espírito de engano que tem crescido de uma forma avassaladora no mundo é a falta das pessoas manterem sua comunhão intensa e contínua com Deus. Ser cristão não é carregar um título de ser crente. Ser cristão é uma mudança de atitude. A conversão é uma mudança de atitude. A pessoa que se converte de fato, de verdade, que ela crê no Filho de Deus, que ela acredita em Jesus, que ela decide fazer uma aliança com Deus através de Jesus, ela se deixa ser moldada, transformada. Se você diz que é um cristão, se você diz que é uma pessoa que serve a Deus, que crê em Jesus, que a sua vida é de Jesus, e você não há nenhuma diferença das suas opiniões para a opinião do mundo, da maneira que você vê o mundo, das pessoas que estão no mundo, da maneira que você se comporta, das pessoas que estão no mundo, das escolhas que você faz, até muitas das vezes do linguajar que você tem, das atitudes que você toma, eu sinto muito em te dizer, meu caro e minha cara irmã, você está enganando você mesmo. E você jamais vai ter a salvação na sua vida se você não deixar o Espírito Santo moldar você, transformar você. E infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem que a Bíblia se enquadre
às suas ideias, às suas ideologias, aos seus caprichos, aos seus desejos. Não é à toa que eu estava vendo essa semana uma reportagem que, se eu não me engano, foi a China, ou foi a China ou foi a Coreia do Norte, não me recordo exatamente agora, que estão, se eu não me engano, foi a China, que estão com um projeto para modificar a Bíblia Sagrada. Tirar da Bíblia Sagrada textos que confrontam a ideologia deles. Tirar da Bíblia Sagrada versículos, passagens que confrontam certas coisas que como é que eu posso falar? O comunismo aprova e apoia. Estamos vendo aí. E muitas pessoas estão sem perceber, estão se deixando ser influenciado por essa ação do mal na humanidade. E elas, sem perceberem, elas estão fazendo isso, se afastando de Deus, tornando-se incrédula com relação a muita coisa na vida dela, generalizando outras. Como é que eu posso falar? Olhando para o pecado hoje como algo natural, como algo, como é que eu posso falar, meu Deus? Algo que não tem mais aquele temor de pecar. Não há mais isso na mente, no coração das pessoas. E olha o que o texto sagrado de Hebreus, capítulo 3, o versículo 12 diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Olha o que o Espírito Santo, usando o escritor aos Hebreus, diz: tenha cuidado. Olha como ele começa o versículo 12. Tenham cuidado. Essa exortação, essa advertência, é para nos levar a ficar em alerta. Porque, infelizmente, tem muita gente que não está tendo cuidado. O que tem de gente que não está vigiando sua vida espiritual não está no gibi. O que tem de gente que está normatizando o pecado não está no gibi. O que tem de gente que não está levando realmente Deus a sério na sua vida não está no gibi. Hoje, ser crente se tornou um hobby para muitas pessoas. Ir para a igreja se tornou, como é que eu posso falar, um point de encontro. As pessoas hoje não vão para a igreja com o intuito realmente de adorar, com o intuito de se quebrantar, com o intuito de querer se aproximar mais de Deus, querer realmente uma experiência ou ter experiências com Deus. As pessoas não estão mais fazendo isso. Ou quando não é isso, hoje qualquer desculpa serve para as pessoas não participarem do culto, para as pessoas não irem para a igreja, para as pessoas não serem fiéis nas suas ofertas, nos seus dízimos. Hoje, qualquer desculpa serve para as pessoas não quererem assumir, como é que eu posso falar, diante da sociedade, a sua fé inabalável, sua opinião baseada e alicerçada na palavra de Deus. Hoje, as pessoas estão mais preocupadas em querer agradar o mundo do que a Deus. Por isso que ele diz aqui, tende cuidado. Jamais aconteça. Olha só o que ele diz. Jamais. Tenha cuidado. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Meu irmão, a incredulidade
não é apenas uma falta de fé. A incredulidade, ela abrange várias coisas na vida de uma pessoa. Além da incredulidade, tirar dela o desejo de querer ter intimidade com Deus, de querer conhecer a Deus, a incredulidade bloqueia a fé de uma pessoa. Além de bloquear a fé de uma pessoa, a incredulidade torna ela insensível à voz de Deus. Ela deixa de viver pela fé e passa a viver pela razão. Eu não estou dizendo aqui para você se tornar um lunático, um fanático religioso, não é isso. Mas você manter sua fé inteligente. Você saber que existe um Deus nos céus, que controla, que rege todas as coisas, que deu a oportunidade à humanidade, a última oportunidade à humanidade, para que a humanidade reconheça seus erros e dê a ele a glória que ele merece e procure se aproximar dele. Mas a humanidade e hoje as pessoas, mesmo diante de tantas e tantas mensagens que são pregadas, porque, glória a Deus, porque ainda existem igrejas sérias, ainda existem pastores sérios, compromissados unicamente com a palavra verdade, com as verdades declaradas na palavra de Deus. Ainda hoje existem pastores que não negociam o seu caráter, sua unção, seu chamado para agradar as pessoas. Mas, infelizmente, a grande massa, a grande maioria está indo está indo na mesma direção que o mundo. E elas estão se afastando de Deus porque estão se tornando incrédulas. A incredulidade anula a sua fé. A incredulidade afasta você de Deus. A incredulidade torna você frio e insensível à voz de Deus. E como é que o diabo ele consegue tornar o coração de uma pessoa incrédulo? A maneira mais corriqueira e mais usada por ele ao longo dos séculos, dos milênios, desde que Adão e Eva caíram, é despertar no coração delas dúvidas com relação à palavra de Deus. Você pode ver, toda vez que nós temos dúvidas ou sentimos dúvidas, ela vem acompanhada de um medo. E uma vez a dúvida junto com o medo paralisa uma pessoa. Ela não tem coragem, ela não tem ímpeto, ela não consegue fazer a escolha certa, ela não consegue acreditar naquilo. E quando você se permite duvidar da palavra de Deus, quando você deixa que o diabo leve você a olhar para verdades declaradas na palavra de Deus com dúvida, quando você começa a escutar certos tipos de pregação que leva você a duvidar de verdades já declaradas, quando você começa a seguir certos pastores, certos líderes religiosos, quando você começa a ir para certas igrejas que pregam um evangelho de facilidade, você está se permitindo se tornar uma pessoa incrédula. Você está se permitindo o seu coração ser manchado pela incredulidade. E você passa a olhar para certas coisas que outrora, no início da sua convenção, você tinha certos temor, você passa a olhar sem mais ter temor. Você não tem mais temor daquilo. Você começa a normatizar o pecado. Você começa como é que se diz? Achar que não é bem assim as coisas. Ah, porque isso era naquela época, hoje é diferente. Que diferente se a palavra de Deus não muda? Como pode ser diferente se o Senhor Deus, ele diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar?
É verdade que tem coisas, tem certas responsabilidades que estão registradas na palavra de Deus que se aplica ao povo judeu. Mas isso não nos isenta de olhar para essas práticas, para essas ordens, para não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Isso não nos dá a liberdade, a libertinagem de pegar e rasgar aquela página da Bíblia que hoje, para você, talvez não funcione daquela forma e só ficar com aquilo que te convém. Porque é isso que as pessoas fazem. É exatamente assim que as pessoas estão fazendo. É isso que o comunismo, em alguns países, estão fazendo. Querem modificar a Bíblia. Aqui no Brasil já surgiu certos homens que se titulam pastores de certas igrejas, que já, e até alguns famosos aí, que já até cogitaram a possibilidade, sua opinião com relação a atualizar a Bíblia. Por favor, meu irmão e minha amada irmã, abra seus olhos. Se esse livro aqui não fosse a palavra de Deus, ele não causava tanto espanto, tanto temor em gerações. Se esse livro aqui não tivesse o poder de transformar a mentalidade, a ideia, o coração de uma pessoa, não levasse a pessoa a conhecer o Deus dos céus, ele já teria ficado no esquecimento ao longo de tantos milênios, séculos. Reis, governadores, impérios já tentaram radicalizar isso aqui, já tentaram destruir esse livro. Por que as pessoas têm tanto medo disso aqui? Por que o comunismo tem tanto medo disso aqui? Por que os países comunistas, radicalistas, têm tanto medo disso aqui a ponto de proibir a comercialização de um livro? Se ele não tem nenhum poder, por que não permite ser comercializado, ser distribuído para as pessoas? Por que as pessoas têm tanto medo desse livro se realmente ele não tem o poder que se tem? Você compreende que o fato de alguém, o fato do diabo incitar pessoas, usar pessoas famosas, influentes, que é uma referência para muitas pessoas, para essas pessoas chegarem e dizer, temos que modificar a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa disso ou daquilo outro, como se a palavra de Deus precisasse da intervenção humana para aprimorar ela, ou para tirar dela o que não é para estar ali. Eu creio que tudo que está escrito aqui foi escrito por um propósito e para um propósito: levar o homem a viver uma vida mais próximo de Deus. Você entende o medo que o diabo tem que as pessoas conheçam as verdades declaradas aqui, a ponto dele influenciar pessoas, usar, como é que eu posso dizer, governos para querer impedir a propagação dessa mensagem ou querer modificar verdades declaradas há séculos? É porque quando você crê nesse livro, quando você deposita sua esperança nas promessas contidas nele, quando você está disposto a viver os direitos e os deveres que Deus deixou registrado aqui para você que decide se aproximar dele, sua vida é transformada, sua mente é renovada, suas forças são renovadas, você é livre, você é liberto da religiosidade, você é liberto das mentiras que o diabo ao longo de milênios e séculos tem propagado na mentalidade das pessoas. Você enxerga o mundo como Deus quer que você enxergue. Você procura viver a vida que Deus quer que você viva e desfrute de promessas dele para a sua vida aqui nessa terra
e quando você partir dela, você esteja com Ele por toda a eternidade. E eu quero finalizar esses instantes com Deus, lendo mais uma vez essa exortação do Senhor. Quando Ele diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade é a descrença na palavra de Deus. É a descrença no agir de Deus. É a descrença no poder de Deus. É a descrença no controle de Deus. É a descrença na divindade de Cristo. É a descrença do Deus real. E muitas pessoas, sem perceberem, estão trilhando, estão pendendo para esse caminho da incredulidade. Estão se afastando de Deus. Por isso que hoje o covarde do diabo, com muita facilidade, consegue fazer muitos de vocês a manterem condutas que Deus jamais iria aprovar. A normatizar o pecado, a fazer com que, a olhar para o pecado como algo natural. Não é algo natural, é algo maldito, é algo que nos afasta de Deus, é algo que fere o coração de Deus e que nós precisamos lutar com a ajuda do Espírito Santo para vencer o pecado e os pratos que o diabo nos oferece todos os dias. Caso contrário, estamos assinando a nossa própria sentença, que não é boa, porque Deus honra aqueles que o honram, mas aqueles que o desprezam também serão desprezados. Guarde isso em seu coração. Não deixe que a incredulidade venha afastar você de Deus, anular sua fé e tornar o seu coração insensível à voz de Deus. Talvez você diga: pastor, eu estou me sentindo tão fraco espiritualmente, que volta e meia às vezes vem uns pensamentos que eu fico duvidando. Poxa, será realmente que Deus existe? Será realmente que essa promessa é verdadeira? Será que realmente isso vai acontecer na minha vida? Será que realmente Deus me ama? Pois é, você está sendo atingido e sofrendo um ataque espiritual. E você precisa lutar contra isso, dobrando os seus joelhos, clamando a presença de Deus para a sua vida e usando a autoridade que há no nome de Jesus, repreendendo esse espírito e esses pensamentos. Eu quero orar por você. Vamos orar? Pega o seu copo com água. Pai, obrigado por essa palavra, por ter falado ao coração do teu povo. Senhor, eu sei que a tua santa palavra, ela precisa se cumprir, custe o que custar. E nós estamos vendo, Senhor, uma das palavras declaradas pelo teu santo Filho, o Senhor Jesus, quando estava sobre esta terra, e por alguns dos teus servos, os apóstolos, que nos últimos tempos muitos iriam apostatar da sua fé, muitos iriam se tornar incrédulos, e sendo assim, estariam se afastando de ti. E eu oro por esta pessoa, para que essas profecias, elas não se cumpram na vida dela, mas que ela possa, Senhor, se firmar cada vez mais, que sua mente possa ser liberta de todos os pensamentos confusos que Satanás tem tentado lançar e cativar a mente desta pessoa. Ajude ela, talvez em um momento que ela se sinta tão fraquinha espiritualmente, Senhor. Traga o renovo à sua fé, traga força para a sua alma e não deixe que essa pessoa seja mais uma vítima dos enganos de Satanás. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o mesmo Deus do passado. Então haja em favor do teu filho e da tua filha, trazendo a libertação para a sua mente, a paz para o seu espírito, Senhor, e a direção para a sua alma. Pai, eu abençoo a vida dessa pessoa. Peço que o Senhor venha ajudá-la a se firmar na tua presença e aguardar a tua palavra, custe o que custar. Ajude-a a praticá-la e a viver uma vida que te honre, ó meu Senhor. Consagre também
esse copo com água, cada partícula e molécula desta água, e quando ela beber, que ela receba de ti refrigério e cura em seu corpo, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai Santo, porque eu creio que o Senhor me ouviu. E você que crê, diga assim seja na minha vida. Beba com fé agora um pouco desta água. Glória a Deus. Amém? Você crê em tudo que foi pregado aqui? Então se agarre a isso. Lembre-se, você tem um amigo e ele se chama Espírito Santo. Ele foi enviado pelo Senhor Jesus para te ajudar, te auxiliar na sua caminhada. Não deixe que o diabo engane você, mas a única maneira de você não permitir e não cair nas mentiras e nos enganos dele é mantendo sua vida de comunhão com o Espírito Santo todos os dias. E se você fizer isso, com toda certeza, a incredulidade não irá dominar o seu coração e você irá viver a vida que Deus tem para você aqui nessa terra. E quando você partir dela, você possa estar com Ele por toda a eternidade. Não se afaste de Deus. Busque nele força, porque Ele é o único e o verdadeiro refúgio para a sua alma. Eu fico por aqui. Quero agradecer a todos o carinho da sua audiência, vocês que estão nos acompanhando ao vivo no chat. Que Deus te abençoe poderosamente. Comente nesse vídeo, compartilhe, isso é muito importante. Fica na paz e até o próximo Instantes com Deus no seu lar, se assim Ele permitir. E um forte abraço. Deus te abençoe e nunca se esqueça, Deus, Ele nunca erra. E você é o melhor de Deus. Graça e paz. Forte abraço.